Bom, então, boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou dar continuidade nessa síndrome do neurônio motor. Bertani, na sessão anterior, ele tratou sobre o neurônio motor superior, e hoje eu vou falar sobre o inferior, que vai ser, assim, de uma forma bem mais sucinta do que a que foi a dele, né, porque a gente acaba tendo poucas manifestações clínicas, assim, poucos sinais semiológicos comparado com a do neurônio motor superior, mas eu vou tentar abordar a parte mais importante aqui nessa sessão. Então, né, desde já, os argumentos e opiniões aqui que estão apresentadas não têm nenhum conflito de interesse a declarar. E os objetivos da sessão de hoje vão ser identificar a organização segmentada desses motoneurônios e também estar compreendendo o controle do movimento, né? O motoneurônio é sinônimo de neurônio motor inferior, e isso vai estar sendo importante para a gente identificar de que forma as lesões em determinadas topografias desse neurônio vão estar nos trazendo algumas manifestações clínicas. Então, com isso, né, a partir dessas identificações, a gente vai estar reconhecendo, então, essas manifestações clínicas dessas lesões, e eu vou estar abordando aqui também algumas etiologias da síndrome desse motoneurônio, mas de uma forma também bem sucinta, porque assim seria uma sessão para ter que falar de forma detalhada de cada uma delas. Então, só mesmo para ter uma noçãozinha. Então, se tratando desse sistema motor somático, né, a gente tem aí que ele, como bem sabemos, né, ele é responsável pelo controle, né, dos movimentos que são dados por contração e por relaxamento das fibras musculares estriadas esqueléticas. E esse sistema, ele tem um eixo de comando que é dado de uma forma bastante hierárquica. Então, a gente vai ter elementos que vão estar se organizando aí de forma hierárquica, né, seguindo aí esse comando, que vai estar indo desde o neurônio motor superior até o neurônio motor inferior. Esse trajeto aqui, eu vou detalhar ele mais à frente. E do neurônio motor inferior para as fibras musculares estriadas esqueléticas, onde a gente vai ter a ativação dessas fibras se dando por esse comando neural, né, de forma bem estrita, onde a contração ela vai ser acionada por meio desses motoneurônios, de modo que uma fibra muscular relaxada vai estar sendo, então, sinônimo de uma fibra muscular sem estímulo e, consequentemente, então, podemos ter um sinônimo aí de um neurônio motor inferior, então, silenciado. Esse neurônio motor inferior, então, né, a sua localização, ele está aqui no corno ventral da medula espinhal, onde a gente vai ter, no caso desses neurônios inervando as fibras musculares esqueléticas, estriadas esqueléticas, nessa porção, enquanto as que estão inervando os músculos faciais, a gente vai ter a localização ali no tronco encefálico, na região ali do núcleo dos nervos cranianos. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter os dendritos aqui desses neurônios se ramificando aqui nessa porção cinzenta, né, da medula, e a gente vai ter os axônios aqui se ramificando para essa porção, formando as raízes ventrais, né, que vão estar, então, compondo o neurônio motor, ou então o neurônio misto, quando ele vai se juntar aqui ao neurônio sensitivo, que vem da parte posterior da medula, então vão estar inervando essa fibra muscular. O sistema nervoso, né, ele sempre vai ter esse sistema de uma sensorial, de um processamento ali de informações e de um comando ali também de resposta. E no caso dessa entrada, né, a gente vai precisar falar muito da parte sensitiva desse sistema, porque a partir da parte sensitiva que a gente vai ter o acionamento ali da parte motora. Então, com isso, né, a gente tem a propriocepção fazendo parte desse sistema somatosensorial, e estruturas importantes dessa propriocepção vão estar inclusas o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. No caso do fuso muscular, a gente vai ter que esse fuso, ele vai ficar aqui geralmente entre, não tem uma imagem melhor para mostrar o fuso na parte de dentro, mas basicamente ele fica entre o músculo, dentro do músculo aqui, né, mais paralelo às fibras propriamente ditas, que são as fibras extrafusais. Esse fuso muscular, ele vai estar também envolto por uma cápsula fibrosa fusiforme, e essa cápsula, né, ela vai conter, então, as fibras dentro dela intrafusais. Essas fibras intrafusais, elas vão conter duas estruturas importantes nesse processo sensitivo, que vão ser as extremidades, aqui, como eu falei, não dá para ver muito bem, porque teria que ter uma fotografia um pouco mais interna, né? Mas ela vai ter essa extremidade que vai ser contrátil, e no seu meio a gente vai ter uma parte, a sua parte medial não vai ser contrátil. Então, isso significa que na sua parte extrema, né, nas extremidades, por ser contrátil, a gente vai ter também neurônios especiais também nervando essas fibras, que são também consideradas fibras especiais, né? E esses neurônios são os neurônios gamas.
os motoneurônios gamas, que a gente tem o motoneurônio gama e o motoneurônio alfa. Nesse caso, eles vão estar inervando essa extremidade das fibras intrafusais e no meio das fibras intrafusais, como a gente não tem essa contração, a gente vai ter então os neurônios aferentes inervando essa porção que vai estar sendo responsável por estar levando essa informação aferente da contração muscular, que é o que vai fazer o controle aí da contração, né? Que é o que vai fazer esse circuito aqui com o motoneurônio alfa, que por sua vez vai poder estar contraindo aqui as fibras extrafusais. Ou seja, essas fibras extrafusais, que são as fibras propriamente ditas, que é de fato o que vai fazer com que o músculo se contraia, são inervados por esses motoneurônios alfas, que são os principais motoneurônios na contração. E aí a gente tem essa outra estrutura sensitiva também importante, que é o órgão tendinoso de Golgi. No caso do órgão tendinoso de Golgi, a gente vai ter aqui sua localização em forma seriada, né, entre o músculo e o tendão. E no interior desse órgão, a gente vai ter aqui fibras colágenas que vão estar entremeadas aqui por fibras sensoriais, por fibras sensitivas. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui uma situação de uma contração desse músculo por algum mecanismo de força, fazendo com que aqui do lado oposto desse tendão haja um estiramento aqui desse tendão, né? A gente vai ter também um estiramento desse órgão tendinoso e, consequentemente, a gente vai ter uma pressão aqui sobre essas fibras sensoriais. Então, com essa pressão, a gente vai acabar acionando, né, esse mecanismo contrátil. Então, a gente tem que a força gerada sobre o tendão vai ser muito proporcional, então, aos disparos efetivos que vão estar sendo gerados por essas fibras sensitivas. E, como eu falei, né, a gente vai ter de forma hierárquica esse eixo de comando motor e esse neurônio motor inferior vai estar sendo, então, vai estar sob influência, né, desse trato dessas vias superiores, onde a gente vai ter o neurônio motor superior, como o Bertani muito bem esclareceu aqui na sessão anterior, né, esse neurônio vai estar sendo configurado ali como interneurônios de projeções que podem estar sendo originados ali em várias regiões do córtex, seja ali no giro pré-central, na primeira área motora, seja no giro pós-central, né, na área sensitiva, seja até mesmo no córtex pré-motor. E aí, a partir dessas áreas corticais, ele vai estar liberando aqui axônios, né, que vão estar vindo aqui pela porção branca, pela substância branca, e vão estar aqui adentrando a cápsula interna. Esses neurônios, esses axônios, eles vão estar seguindo aqui até o mesencéfalo, né, do mesencéfalo vão passar aqui pela ponte até chegar na decussação das pirâmides no bulbo. Quando chega nessa decussação, né, a maior parte desses axônios, eles vão se decussar para o lado oposto aqui e vão se terminar no trato córtico-espinal lateral. E a outra parte que não decursa vai terminar aqui no trato córtico-espinal anterior. Aí esse trato córtico-espinal lateral, como vocês estão vendo, né, estão na porção lateral aqui, da substância branca, da medula, e esse trato, ele acaba tendo, assim, uma pouca conexão com os motoneurônios, e na maioria das vezes estão mais relacionados a neurônios da porção distal, e mais relacionados também, quando eles têm uma ação com o motoneurônio, esses terminais estão relacionados com movimentos mais delicados de extremidades. Enquanto o trato anterior, ele já tem mais conexões, né, com esses motoneurônios, e tanto de um lado quanto do outro da medula, e eles vão estar responsáveis ali pela inervação de músculos axiais e de músculos proximais dos dois lados também do corpo. Isso eu estou dizendo, né, porque qualquer parte dessa via, né, que ela foi ativada, a gente vai ter, então, a possível geração de movimento, né, de diferente complexidade, seja pelo acionamento ali da via superior, seja pelo acionamento da via inferior, onde um vai estar relacionado com o outro, e a gente vai ter aqui também núcleos da base cerebelo que vão estar modulando esses movimentos, eles não vão estar sendo responsáveis por comandar o movimento, né? Mas vai ter essa modulação, ou seja, se eles forem acionados, eles não geram movimento, mas eles vão estar responsáveis pela qualidade desse movimento. Mas aqui o nosso foco vai ser o motoneurônio e as fibras musculares. Então, como nosso foco são as fibras musculares, né? Elas vão estar sobre esse comando motor, e aí, com isso, a gente tem um sistema de acoplamento, de excitação e de contração. Isso quer dizer que, quando a gente tem um potencial de ação sendo gerado ali na fibra nervosa, a gente vai ter também, né, uma geração desse potencial de ação sendo gerado nessa fibra muscular e, consequentemente, a gente vai ter uma causa ali, né, de uma contração rápida dessa fibra muscular. Essa contração rápida nós chamamos de abalo muscular. A gente pode ver aqui nessa imagem.
Esse abalo muscular, né, ele é promovido a partir, quando esse potencial de ação ele ultrapassa esse limiar de ativação da fibra, e muitas vezes a quantidade de acetilcolina que é liberada ali na junção neuromuscular, ela é suficiente para que esse potencial de ação gerado pela fibra nervosa, ela ultrapasse esse limiar de ativação da fibra e promova, né, essa contração. A não ser que ocorram algumas situações ali específicas em que a gente vai ter uma alta frequência desse potencial de contração, onde a gente vai exacerbar, né, aumentar esse limiar de ativação e, consequentemente, a gente vai gerar uma redução ali nas vesículas de acetilcolina que vai estar causando o que nós chamamos de fadiga muscular. Quando a gente tem essa fadiga muscular, a gente vai passar até então uma superposição desses abalos. Então, ao invés da gente ter esse tempo aqui, né, suficiente para a gente terminar aqui uma contração, iniciar outra, diminuir a entrada de cálcio, iniciar uma outra contração, a gente passa a ter esse potencial de ação sendo gerado de uma forma muito rápida. Então, apesar do potencial ele ser rápido, a liberação de cálcio, né, todo aquele mecanismo de contração, né, a liberação de cálcio, deslizamento de miofibrilas, eles não vão dar tempo de terminar, de ser concluído esse processo. Então, com isso, a gente acaba tendo essa sobreposição. E quando a gente tem essa sobreposição, nós chamamos, né, na fisiologia de somação. E quando essa somação, ela se mantém, né, ela continua, a gente vai ter aqui, então, um nível de contração máxima dessa fibra, que é o que nós chamamos, então, de tétano fisiológico. Quando a gente consegue ainda visualizar, quando essa contração não é ainda tão rápida, né? Quando a gente consegue ainda visualizar que os picos da contração, aí a gente tem um tétano incompleto. Mas aí, quando esse potencial ele acaba sendo ainda mais rápido, ele vai se intensificando e essa contração ela se torna constante, né? Que a gente não consegue nem diferenciar que os picos de contração, então a gente passa a ter um tétano completo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o motoneurônio ele vai estar regulando, né, controlando as fibras musculares a partir desse potencial de ação. Então, normalmente, o motoneurônio ele vai estar liberando ali esse potencial de ação de uma forma adequada para que haja uma contração também adequada da fibra muscular. Além disso, né, a gente tem um fator importante também relacionado com as unidades motoras. A gente tem que um motoneurônio ele pode estar inervando quantidades variadas, né, de fibras musculares, e esse conjunto de motoneurônios com as fibras musculares, né, é o que nós chamamos de unidade motora. Essa variação de fibras, elas vão estar relacionadas, né, com a função do músculo, músculos que têm um envolvimento maior de movimentos de precisão, ao invés de movimentos de força, por exemplo, vão necessitar de fibras em uma menor quantidade, né? Vão cerca de 3 a 6 fibras ali já vão ser suficientes, enquanto aqueles músculos que têm mais uma função ali de força vão estar precisando de mais fibras, vão chegar a ter 2.000 fibras ali inervando aquele músculo. E além dessa variação de músculo, nós vamos ter de fibras, nós vamos ter também uma variação nas características, né, dessas unidades motoras. Essas unidades, quanto mais fibras inervando aquele músculo tiver, maior vai ser o corpo celular daquele motoneurônio. E, além disso, as diferentes unidades motoras também, elas vão estar gerando diferentes tensões no músculo, né, já que elas têm essas características diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, que fibras vermelhas vão ter características diferentes. Fibras vermelhas, elas por terem um calibre ali menor, elas vão necessitar de menores fibras para estar sendo inervadas, elas vão ter uma menor tensão, consequentemente, elas vão ter um menor limiar de ativação para aquele potencial de ação que eu citei anteriormente. São fibras que vão estar mais resistentes à fadiga, exatamente até mesmo relacionado a esse limiar de ativação. As fibras brancas, né, vão ser o contrário, por elas terem um maior calibre ali, elas vão ser mais, ter uma tensão maior, né? Vão necessitar de um maior limiar de ativação, até porque o corpo do neurônio, por ter mais fibra, vai ser maior, então a gente vai ter uma corrente ali necessitando passar por um percurso mais longo, então a gente vai ter, consequentemente, né, esse limiar maior e com isso também uma maior tendência à fadiga nessas fibras, até também relacionado, né, com o metabolismo glicolítico das fibras brancas. Esse processo também, né, ele gera um controle gradual de contratilidade, porque como uma fibra está sendo ali inervada por várias unidades motoras diferentes, tanto de características, né, quanto de quantidades, a gente vai ter ali um processo de contração de forma diferente.
uma perda ali de uma unidade motora, por exemplo, vai ser uma perda apenas parcial da contratilidade daquela fibra, ou um acionamento de uma unidade motora vai ser uma parte parcial somente do nível, né, do potencial de contratilidade daquela fibra. E com isso, né, a gente também vai ter uma relação mútua ali de manutenção do motoneurônio com a fibra muscular. Isso significa que, se uma fibra muscular ela deixa de ser inervada por um motoneurônio, isso vai causar a degeneração dessa fibra muscular, já que ela necessita dessa inervação para se manter, para ela estar liberando, por exemplo, fatores tróficos, fatores de crescimento, ela necessita dessa inervação. Isso pode explicar, por exemplo, a atrofia muscular, né, que é uma das características clínicas que eu vou citar mais adiante, que é ocasionada quando a gente tem essa desinervação. A gente também tem uma outra vantagem, né, nessa organização segmentada dos neurônios, porque essas fibras musculares, quando elas deixam para algum momento de ser inervada, elas ainda ficam ali com um processo adaptativo, né, disponíveis para estarem sendo inervadas novamente por outros terminais nervosos. Elas ficam liberando ali fatores de crescimento para fazer essa atração de novos terminais nervosos. Então, quando a gente tem além disso, né, também essas fibras elas ficam ali entremeadas entre outras fibras musculares que são inervadas por outras unidades motoras saudáveis. Então, se a gente tem ali uma lesão de uma fibra, por exemplo, a gente não vai ter tanto prejuízo assim, porque vai ser facilmente inervada essa fibra, porque ela vai estar próxima de outras unidades saudáveis. Então, isso gera uma vantagem. E, além disso, o fato dessas fibras, né, elas estarem distribuídas em colunas na medula, ao invés de estarem todas em um mesmo lugar, faz com que, se a gente tiver, por exemplo, a lesão de uma raiz nervosa aqui, como a gente tem as unidades motoras advindas de cada área aqui dessa coluna, faz com que a gente não tenha, por exemplo, uma paralisia. Porque se a gente tivesse a unidade motora advinda só de uma raiz, a gente teria a perda total, né, dessa força. Mas como a gente tem de vários lugares, a gente vai ter apenas uma paresia, né? A gente vai ter apenas uma perda de força parcial nessa fibra, porque mesmo que haja uma lesão de uma das raízes, a gente vai ter unidades motoras vindas de outros segmentos da medula, inervando aquela mesma fibra muscular. Então, isso também é uma outra vantagem. Então, para que a gente haja um quadro clínico, né, mais grave, no caso da síndrome, a gente tem que ter várias áreas aí sendo lesionadas. Quanto à organização desses motoneurônios, a gente tem que eles se organizam ali, né, em conjuntos ipsilaterais, nos músculos que são inervados, e assim como a gente tem os dermátomos, né, a gente tem também a organização dos miótomos, que vão ser mais complexos, né, do que os dermátomos, mas basicamente, quanto mais rostral tiver ali a raiz o motoneurônio, na localização do motoneurônio, da raiz dele, a gente vai ter mais superior um músculo sendo inervado. Então, por exemplo, se a gente tiver uma lesão ali no nível C5 da medula, então a gente vai ter uma perda ali, né, de acionamento de neurônios advindo daquele nível de C5. Então, a gente teria, por exemplo, uma paresia aqui no diafragma, porque ele está sendo inervado também por outras raízes advindas do nível de C3 e de C4. Então, a gente não teria uma paralisia no diafragma. A gente teria apenas essa paresia. Mas quanto ao deltoide, como ele só é inervado por raízes que advêm ali do nível de C5, aí a gente teria uma paralisia no deltoide, né, alterando, então, a abdução do ombro. A mesma coisa que acontece no diafragma aconteceria aqui no bíceps braquial, porque ele também é inervado por raízes advindas de C6. Então, a gente teria apenas uma perda parcial dessa força da contração. E, além disso, um outro fator importante também nessa organização são as vias de comando motor, né, que vão estar relacionadas aqui à localização do corpo do neurônio. A gente tem que a inervação de músculos aqui mais distais, eles vão estar advindo de corpos de neurônios, né, que estão localizados mais lateralmente, enquanto a inervação aqui de músculos mais proximais vão estar vindo aqui de motoneurônios localizados mais medialmente aqui no corno ventral da medula. E isso está muito relacionado também com as vias de comando motor, porque as vias de comando motor que vêm da parte superior aqui na substância branca, elas também fazem a mesma relação. A parte que vem responsável do comando para estar inervando o músculo distal, elas vão estar se relacionando aqui com a porção mais lateral, né, do motoneurônio do corno anterior.
E também os que vêm para estar inervando a porção, o músculo mais proximal, eles vão vir aqui pela parte mais medial para estar se conectando com motoneurônios, né, que vão estar fazendo essa inervação do músculo, de músculos mais distais ou mais proximais. É muito importante também nesse comando, né, a gente falar sobre os movimentos involuntários. Então, a gente tem os movimentos voluntários, né, que são aqueles que podem ser automáticos ou não automáticos, mas aqui o nosso foco maior são os movimentos involuntários, onde a gente vai tratar de arcos reflexos, de reações reflexas, onde os arcos reflexos geralmente vão ser movimentos que vão passar ali por um único nível da medula, e as reações, né, elas vão ter ali um acionamento de vários níveis da medula, vão ter um acionamento de vários conjuntos ali, de grupamentos, né, musculares, e vão ser uma reação bem mais rápida do que o arco reflexo. E entender esse processo, esses movimentos involuntários, está muito relacionado também a entender de que forma que a gente tem as manifestações clínicas mais adiante. Os reflexos mais importantes, né, que a gente tem são os miotáticos. E, nesse caso, quando a gente tem aqui o estiramento do fuso muscular, né, esse reflexo miotático está relacionado com o fuso muscular, que vai ser a via ali que vai estar promovendo essa resposta, né, esse controle, vai dar esse controle para mostrar que o músculo está precisando ser contraído ou não. Então, quando a gente tem ali esse estiramento do fuso muscular, a gente vai ter, então, né, a via ali aferente, sensitiva, indo para a porção posterior da medula, onde lá a gente vai formar um circuito local, além de ser enviado também informações para o sistema nervoso central, né? Nesse circuito local, a gente vai ter, então, a conexão dessa via sensitiva com o motoneurônio alfa, e esse motoneurônio alfa, por sua vez, ele vai passar a inervar essa fibra muscular que foi, né, que acionou a mesma fibra que acionou a parte sensitiva, que promoveu esse circuito aí de ativação. Um bom exemplo desse reflexo miotático é o reflexo patelar. Então, quando a gente tem aqui, né, naquela manobra lá semiológica, a gente a gente baixa o martelo aqui, né, na patela, a gente vai ter, então, estiramento dessa fibra muscular, a gente vai ter o estiramento ali do tendão, né, do quadríceps, vai ter um alongamento ali de uma forma bastante súbita e não planejado também desse movimento, de modo que esse estiramento ele vai, então, acionar os fusos musculares de neuronomotores alfas. E aí o acionamento desses fusos, né, vai fazer com que a gente tenha, então, a contração aqui desse quadríceps e, consequentemente, a gente tem aqui a flexão dos joelhos. E a gente pode ter também um reflexo miotático inverso, que ao invés de estar relacionado com o fuso muscular, a gente vai ter essa relação com o órgão tendinoso de Golgi. Então, geralmente acontece algum fator com que esse órgão tendinoso de Golgi, ele tem um acionamento aumentado. Então, com isso, ele acaba ultrapassando ali o limiar de interneurônios inibitórios. E aí, com isso, a gente vai ter uma inibição, então, de motoneurônios alfas, e com essa inibição dos motoneurônios alfa, como mostra aqui na imagem, a gente vai ter, então, relaxamento muscular, que vai ser o contrário, né? Ao invés de ter uma contração, a gente tem um relaxamento muscular, por isso que ele é inverso. Então, falando sobre a lesão propriamente dita, né, depois a gente conhecer essas localizações aí segmentárias do motoneurônio, a gente pode ter essa lesão tanto ali no corno anterior da medula, né, no corpo celular dos motoneurônios, como a gente pode ter ali no nervo, nas raízes nervosas, no plexo nervoso, na junção milneural. A manifestação clínica vai ser de uma forma mais generalizada, né, para a síndrome do neuromotor de uma forma geral, porém a gente vai ter algumas diferenciações um pouco assim mais sutis quando a gente tem essas diferentes lesões, como, por exemplo, eu vou falar melhor mais adiante dela, mas, por exemplo, no caso da fraqueza, quando a gente tem uma fraqueza mais proximal, está mais relacionado, por exemplo, a uma lesão ali no músculo. Quando a gente tem uma fraqueza mais distal, a gente está mais relacionado com uma lesão, por exemplo, no corno anterior da medula. Se a gente tem, por exemplo, a associação de uma fasciculação, é um indicativo de que tenha ali uma lesão no corno anterior também. Se a gente tiver reflexos, por exemplo, osteotendíneos, a gente pode estar relacionando com uma lesão ali na junção milneural, por exemplo. E quando a gente tem a associação
de todo esse quadro clínico com déficit autônomos e somatosensitivos, é um indicativo de que a lesão ali foi o nervo periférico. O quadro clínico, então, dessa síndrome vai ser principalmente uma fraqueza muscular, que assim como teve também na síndrome do neurônio motor superior, né, que é característica da síndrome do neurônio motor de forma geral, essa fraqueza muscular, né, vai estar sendo gerada por conta de todos aqueles fatores lá de manutenção da fibra, como eu falei, né, que a fibra deixa de ser inervada, então ela perde esse fator de manutenção. E essa fraqueza muscular, né, ali em alguns músculos específicos, pode estar cursando com dificuldades respiratórias, né, como a disartria, como a disfagia. Essa fraqueza, ela tende a ter uma instalação insidiosa, né, e assimétrica. E a gente tem também essa escala de força para estar podendo avaliar, mensurar, né, o nível, o grau mesmo dessa fraqueza. Onde a gente tem aqui que 5 o paciente ele é capaz ainda, né, de superar uma maior quantidade ali de resistência, e no nível 0, onde o paciente ele não percebe nenhuma contração. Então, a partir aqui do nível 2, uma contração fraca, a gente já pode ter ali um diagnóstico de uma síndrome do neurônio motor. E aí, com base, né, nas outras manifestações clínicas, a gente vai estar diferenciando ali se é do neurônio motor superior ou do neurônio motor inferior, como a gente vai ver agora. Essa fraqueza na síndrome do neurônio motor inferior, diferente do que ocorre na síndrome do neurônio motor superior, ela vai estar associada a essa atrofia muscular, né? Então, a gente vai ter essa perda de massa muscular, também porque a gente o músculo ele deixa ali de liberar seus fatores tróficos, seus fatores de crescimento, e isso é um dos mecanismos importantes da síndrome. E o quadro clínico típico, né, vai estar sendo, então, por essa paralisia flácida, onde a gente vai ter, além dessa perda ali de força global, a gente vai ter, com a atrofia, né, a gente vai ter também uma hipotonia, uma hiporreflexia e uma arreflexia. Nesse caso, a hipotonia, né, ela ocorre por conta do tônus que é alterado. Esse tônus, né, ele vai estar sendo relacionado com a contração basal ali do músculo. Então, nesse caso da paralisia flácida, como a gente tem a hipotonia, essa contração basal, ela vai estar muito diminuída. Então, por isso a gente tem a flacidez. Diferente do que ocorre na síndrome do neurônio motor superior, onde a gente tem a paralisia espástica, porque a gente tem uma hiperreflexão, né? Então a gente tem ali aquela contração ali forçada. Aqui a gente tem esse relaxamento, então a gente passa a ter essa flacidez. Esse tônus, né? Ele está sendo regulado ali por diversos mecanismos, por vias superiores, pelo próprio fuso intrafusal, como eu falei, que vai estar fazendo essa regulação. A gente vai ter esse fuso, né, que vai estar captando esse tônus e que vai levar ali a informação aferente ao corno posterior da medula, que vai fazer aquele circuito, né, que vai conectar com o corno anterior, que vai voltar novamente aquela resposta para o mesmo músculo que teve aquele acionamento da via sensitiva, fazer com que seja mostrado ali, trazida a informação, né, do quanto aquele músculo ele precisa se contrair. Então, com isso, a gente tem a formação do arco reflexo. Então, quando a gente tem uma lesão desse neurônio motor inferior, a gente perde esse arco reflexo. Então, como a gente perde essa capacidade do tônus, né, de poder trazer essa informação do quanto o músculo precisa estar contraindo. E, consequentemente, também a gente não vai ter um reflexo, porque como essa via aferente vai estar lesionada, né, então a gente não tem a volta, né, dessa informação. Então, a gente não tem um reflexo. Então, consequentemente, a gente tem uma hiporreflexia, né, diferente da síndrome do neurônio inferior, que a gente tem uma hiperreflexia, porque os neurônios, as vias superiores, elas costumam atuar como inibitórias da via inferior. Ou seja, como a gente tem uma lesão no neuromotor inferior, por exemplo, a gente deixa de inibir esse arco reflexo. Então, quando a gente deixa de inibir o arco reflexo, ele vai passar a continuar ali, a ser mantido, né, de forma bastante exacerbada. Por isso, a gente tem a hiperreflexia na síndrome do neuromotor inferior. E aqui, como a gente tem essa perda do arco reflexo, a gente passa a ter a hiporreflexia. Ou, em quadros mais graves, a gente pode ter uma reflexia. Aqui, a gente tem um exemplo dessa perda de tônus aqui em um bebê, ó. E aqui um vídeo que mostra aqui algumas manobras para verificar o tônus da paciente. Ele pede para ela tentar contrair aqui o braço, mas ela não consegue porque ela está com uma hipotonia.
Aqui ele está testando o reflexo patelar dela. Então, não tem reflexo. Aqui ele está testando o reflexo plantar dela. E também está abolido. Algumas vezes também a gente pode ter uma flexão do hálux nesse reflexo plantar, diferente do que ocorre na síndrome do neuromotor superior, que a gente tem uma extensão do hálux por conta da hiperreflexia, né? Então, aqui a gente pode ter ou reflexo abolido, como foi o caso dela, ou a gente pode ter uma flexão do hálux. No caso também do reflexo abdominal, a gente vai ter também ou abolido, geralmente vai estar abolido. E aqui a gente tem a miofasculação também, que é uma característica peculiar também da síndrome do neuromotor inferior, lembrando que isoladamente ela não é diagnóstico, né, porque a gente pode ter síndromes miofasculares, mas se estiver associada à fraqueza, à atrofia, à hiporreflexão, à hipotonia, a gente já pode chegar a diagnóstico da síndrome do neuromotor inferior. Então, essas miofasculações vão ser ali movimentos involuntários, né, que vão estar sendo gerados. Isso porque, né, como eu falei anteriormente, a gente vai ter várias unidades motoras inervando o músculo. Então, se a gente tem algumas lesões ali de alguns motoneurônios, mesmo assim a gente vai ter ainda fibra chegando àquele músculo. Porém, então o músculo vai tentar se contrair, né? Porém, as fibras que chegam são poucas, não são suficientes para haver a contração daquele músculo. Então, ele somente vai fascicular, ele vai tentar contrair, não vai conseguir e vai ficar fasciculando. Então, aqui a gente tem a fasciculação da língua, que é uma das principais, é bem típica da síndrome. E aqui também a gente pode ter em outras regiões, apesar de ser um pouco menos comum, a gente pode ter em outras regiões também. Vamos contrair. A gente pode ter presente também a marcha escarvante, onde a gente vai ter ali uma abolição ali do reflexo dorsal do pé. Então, aqui o paciente ele tenta caminhar, mas ele tem dificuldade, ele acaba tropeçando. Então, para evitar isso, ele tende a levantar, erguer a perna, né, de uma forma mais exacerbada para evitar esses tropeços. Daí a gente tem essa marcha. E aqui, nessa tabela, a gente mostra algumas diferenciações, como eu falei, que são um pouco mais sutis, né, quando a gente tem lesão em determinadas topografias. No geral, as características clínicas que a gente mais tem que levar em conta são essas que eu citei anteriormente, mas, de acordo com algumas lesões, a gente pode ter algumas diferenças. Aqui na junção mioneural é onde a gente tem algumas dessas diferenças. Por exemplo, a fraqueza vai ser difusa, enquanto no corno anterior e no nervo vai ser mais focal. O tônus ele já vai ser mais normal nessa junção, enquanto no restante vai ser flácido, que é o típico mesmo, né, da síndrome. A atrofia, que vai estar presente nas outras topografias, aqui vai estar ausente, a fasciculação ausente aqui e ausente quando pega o nervo periférico, enquanto vai estar presente se a lesão for no corno anterior da medula. Então, aqui só mesmo para relembrar, né, essa diferença aqui das manifestações clínicas do neuromotor inferior e do superior. Então, no superior, a gente vai ter essa hipertonia, né, elástica, ou essa espasticidade. A gente vai ter esses reflexos exaltados nessa hiperreflexia. A gente vai ter aquele sinal de Babinski positivo, né, que é resultado dessa hiperreflexia. Enquanto na do neurônio inferior, como eu falei, a gente vai ter a atrofia, né, ou essa hipotonia, e a gente vai ter os reflexos ali hipoativos e as fasciculações, que são bem características. Estou abordando aqui algumas etiologias, só mesmo para vocês terem noção de como isso acontece, né? A gente tem a esclerose lateral amiotrófica, que é uma das mais importantes, e ela acaba acometendo os dois neurônios, né? Tanto superior quanto inferior. É uma doença crônica, degenerativa, né? Que tem já de uma forma progressiva, e geralmente os sintomas eles começam a aparecer ali quando já tem mais de 80% ali do neurônio acometido. E muitas vezes, né, vai ter sinais ali que vão ser concomitantes, né, da síndrome piramidal, do neurônio superior e do neurônio inferior, que são as características que eu citei, né? A gente vai ter, então, ao mesmo tempo que vai ter ali uma hiperreflexia, você vai ter uma hiporreflexia em outra parte, você vai ter
a atrofia, você vai ter a fraqueza, você vai ter a fasciculação, você vai ter todas as características juntas. A gente vai ter também que essa paralisia, ela além de ser progressiva, também ela é de uma forma irreversível. Depois que o neurônio ele é degenerado, ele não retorna novamente. A gente tem essa variação aí da ela familiar, né, da ela esporádica. A ela familiar ela é menos comum, né, cerca de 10%, e costuma acontecer ali em pacientes a partir de 46 anos de idade. A ela esporádica costuma aparecer ali em 56, pacientes com 56 anos de idade, né, um pouquinho mais tarde. E a etiologia dessa síndrome, ela não é tão assim conhecida, não é tão esclarecida, mas acredita que tenham envolvido os fatores genéticos, né, e expressões também dessas manifestações clínicas relacionadas com algumas exposições ambientais, né, exposição à infecção, exposição a algum trauma, algum fator tóxico que possa estar fazendo com que haja a expressão desses fatores genéticos, mas não se sabe ao certo quais são esses fatores. E um estudo mais aprofundado dela familiar, né, tem mostrado essa relação de algumas mutações relacionadas ali com degenerações do corno anterior da medula, e muito relacionado também com a estotoxicidade. Estudos têm feito uma relação com o glutamato, né, por ser ali um aminoácido, um dos principais aminoácidos, né, do sistema nervoso central, e de fato que essa alteração no metabolismo do glutamato, ele tem um fator muito importante aí na fisiopatologia para causar essa degeneração, né, dos motoneurônios. A gente vai ter também um pouquinho de diferença clínica em relação ao tipo da ELA, né? A gente pode ter ali o início medular, onde a gente vai ter um acometimento inicial ali dos membros, tanto distais quanto proximais, e a gente vai ter que ocorre ali de uma forma mais unilateral e focal, ou a gente pode ter também o início bulbar, né? Onde os sintomas iniciais vão ser uma disartria, né? E uma disfagia, que vai ser característico ali daquela fraqueza, como eu falei, né, que de músculos específicos acabam gerando esses sinais clínicos. E também muito característico desse início bulbar vai ser a língua atrofiada e fasciculada, como eu mostrei naquela imagem. Uma outra etiologia importante que a gente tem é a atrofia medular espinhal, né, também conhecida como AME, que é uma desordem genética hereditária, né, que chega a ter ali 95% de fator autossômico recessivo. Está muito relacionado ali a alterações homozigóticas ou até mesmo a mutação nesse gene SMN1 do cromossomo 5q13. Isso é importante, né, porque esse gene ele é responsável pela produção ali da proteína SMN, que é responsável pela manutenção e pela regulação ali de motoneurônios. Então, se a gente tem uma mutação nesse gene, consequentemente, a gente perde essa regulação de motoneurônios, principalmente também ali no corno anterior da medula, e isso faz com que a gente possa ter o aparecimento da síndrome. E no caso, a AME, ela vai predominar ali com uma fraqueza muscular e com atrofia, como a gente vê aqui na imagem. E a gente vai ter algumas diferenças também da AME, né? A gente pode estar no tipo 0 até o tipo 4, onde vai diferenciar ali, tem uma diferença tanto nas características que a gente pode ter, sindrômicas, quanto na idade a ser iniciada a síndrome. A gente tem que o tipo 0, né? Começa ali no pré-natal, geralmente o paciente tem uma dificuldade muito grande ali respiratória, chega a ter um prognóstico muito ruim, né? O paciente ali não dura muito tempo por conta dessa dificuldade respiratória. A do tipo 1, até 6 meses ali de idade, né? O paciente, ele tem dificuldade, até mesmo para sentar, também tem um prognóstico muito ruim. O paciente tem uma sobrevida ali de no máximo até 2 anos de idade. E a do tipo 2, a gente já tem esse acometimento, né? A partir dos 18 meses, né? E o paciente ele chega ali a sentar, mas ele não consegue ter um movimento ali mais autônomo, né? E ele já tem uma sobrevida um pouquinho maior, mas ainda assim é ruim. A do tipo 4, a gente tem aqui um acometimento um pouco mais tardio, né? O paciente ele já consegue ter já uma autonomia um pouco maior, então sobrevida também maior, vivendo ali até a idade adulta. Já a poliomielite, a gente tem aqui uma doença, né, desmielinizante, onde vai ter caracterizada, né, por essa paralisia flácida aguda progressiva, que é típica da síndrome do neurônio motor inferior, e a gente vai ter essa transmissão, né, do poliovírus ali por via fecal oral, e apesar da polio ela ter a vacina, né, esse controle por meio da vacina, tem muitos indivíduos, né, que
não chegaram a tomar vacina, já estão na idade mais avançada hoje, que não tomaram lá na infância e que hoje podem estar desenvolvendo a síndrome. E, além disso, a gente tem também um fator muito importante, que é a síndrome pós-pólio, né, que tende a cursar com uma fraqueza muito progressiva. Então, a gente chega a ter ali degeneração dos corpos neuronais e essa desmelinização, né, e a gente tem também uma fase de viremia e uma fase de pós-viremia. Na fase de viremia, a gente vai ter não vai ter sintomas na fase assintomática, porém, o problema vai ser essa fase pós-virêmica, né? Se esse indivíduo que chegar a essa fase, né, que é cerca de 10% a minoria, mas se chegar, vai estar cursando com esses sinais aí dessa paralisia flácida. E a fraqueza, ela costuma estar ali associada a músculos proximais, né, e a músculos inferiores, e além da síndrome típica da paralisia flácida, o paciente também pode estar cursando ali com uma dor muscular, com uma retenção urinária e com sintomas meninges, né, uma rigidez de nuca, uma dor, uma cefaleia intensa e outros sinais. Então, gente, eu só abordei isso mesmo nas etiologias, só para ter uma noção, e essas são minhas referências. Se ficou alguma dúvida, isso. Assim, vou complementar. Eu até pensei, sabe, em trazer assim, a parte de diagnóstica, a parte de tratamento, mas aí depois eu não quis trazer, porque assim, seria muito específico de cada etiologia, e aí teria que detalhar muito, e só para trazer por cima, eu falei, não, então só vou abordar mesmo mais a manifestação clínica, e assim, o que eu quero que o pessoal fique mais na cabeça são essas manifestações gerais que eu citei. Porque se a gente consegue ter essas manifestações gerais, a gente consegue chegar ao diagnóstico da síndrome do motor inferior. Porque se tiver todas essas, vai ser diagnosticado. E aí, em relação à topografia, qual foi a parte da topografia do neuromotor inferior que foi lesionado? Aí dá para fazer uma eletroneuromiografia para poder fazer essa diferenciação. Mas o mais importante vai ser essas características clínicas gerais mesmo. Boa noite. Boa noite, gente.